Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cordial bom dia a todos que estão assistindo este culto online. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Na segunda-feira dessa semana que se passou, nós tivemos o Dia Internacional da Mulher. E também na sexta-feira, nós tivemos nosso primeiro encontro do grupo de homens, aqui da Paróquia Castelo Forte. E aproveitando então o clima dessa semana, com o Dia Internacional da Mulher, com o grupo de homens, nós fomos saudados pelas palavras de Paulo, encontradas na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Este não é o único texto da Bíblia onde nós encontramos essa relação entre Cristo e casamento. A igreja é diversas vezes tratada como a noiva de Cristo, e essa relação não é ao acaso. O casamento ele é algo sério, o casamento é algo muito sério. Quando lemos que os maridos devem amar suas esposas, assim como Cristo amou a igreja, logo surge diante de nós uma triste realidade. O mundo no qual nós estamos vivendo já não considera mais o casamento como algo tão sério assim. Por isso, esse deve ser um assunto trabalhado. Por isso, também aqui no culto, nós precisamos falar a respeito da relação entre marido e esposa, ou melhor, a relação entre marido, esposa e Deus. Deus é o fundamento para um casamento abençoado. O amor de Deus é o que sustenta o amor entre homem e mulher e também o que sustenta a nossa relação como membros do corpo de Cristo. É o que nos une aqui neste culto online. Na certeza deste amor de Deus por cada um e cada uma de nós, na certeza da sua presença, podemos crer e podemos afirmar que este culto é realizado no nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvemos a Deus cantando o hino Aqui Você Tem Lugar. Como cristãos, nós somos chamados a refletir a imagem de Deus, a sermos imitadores de Cristo, buscando o reino de Deus em primeiro lugar e agindo com boa conduta em tudo o que fazemos. Somos chamados a sermos bons maridos, boas esposas, bons filhos, filhas, bons amigos, cidadãos e bons cristãos. Eu quero te convidar nesse momento a se aquietar, fechar seus olhos e pensar nas perguntas que eu vou te fazer. Você tem sido uma boa pessoa?
Como tem sido ultimamente o seu relacionamento com a sua família? E com seus amigos? Como tem sido o seu compromisso com a palavra de Deus? Senhor nosso Deus, reconhecemos que nós somos pecadores. Por mais que nós tentamos ser parecidos contigo, por mais que tentamos viver com boa conduta e assim refletir tua glória, nós somos falhos e sempre caímos. Falhamos no casamento, falhamos como pais e também como filhos. Falhamos como amigos e falhamos como cristãos. Reconhecendo nossos pecados, chegamos neste momento diante da tua presença para te pedir perdão. Nos arrependemos de coração dos pecados que nós cometemos. Nos arrependemos de tudo que fazemos e que nos afasta de ti. Te pedimos perdão e cremos na tua palavra. Por isso, conhecemos a tua misericórdia e piedade. Conhecemos o teu amor, que dura para sempre. Obrigado, Senhor, por nos ouvir, nos perdoar e nos purificar. Renova a nossa vida, faze-a de novo, como um vaso nas mãos do oleiro, assim queremos ser. Em nome de Cristo Jesus, que nós oramos. Amém. Em cumprimento com essa oração, convido para juntos cantarmos o hino Vaso Novo. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Se quisermos de fato sermos como vasos nas mãos do oleiro, como filhos e filhas nas mãos do nosso Pai, então precisamos estar ligados a Ele, buscando o dia a dia, buscando por meio da oração e também por meio da Sua Palavra. Hoje a pregação da Palavra será feita pela Paola com um tema que é muito interessante, muito importante para a igreja e para as famílias. Em preparação para ouvirmos o que Deus tem a nos falar, convido para orarmos. Senhor amado, queremos entregar nossas vidas a Ti. Queremos ser como vasos moldados por Tuas mãos e usados para Teu propósito. Mas para isso, precisamos estar sempre conectados a Ti e Te buscando por meio da Sua palavra. Neste momento, queremos aquietar nossa mente e nosso coração, para que nada nos distraia e disperse a nossa atenção. Abençoa o nosso ouvir e abençoa também o falar da Tua serva Paola. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos nós e com todas nós neste momento, independente do lugar onde nós estivermos.
Querida Paróquia Castelo Forte e demais ouvintes dessa mensagem, dessa transmissão ao vivo, na manhã de hoje eu, Paola, fui incumbida de lhes trazer um texto que em primeiro momento me fez pensar como que eu posso trazer esse assunto, como que eu posso trazer esse texto nessa transmissão online. O texto de hoje, ele se refere a uma exortação do apóstolo Pedro, um homem casado, aos maridos, de como os maridos devem tratar as suas esposas. E em primeiro momento eu pensei como que eu, mulher, posso falar nesse assunto sem ser mal interpretada, uma vez que o texto ele se refere a uma conversa de homem para homem, de marido para marido. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós precisamos ser lembrados e lembradas de que a palavra de Deus ela é tão rica e preciosa que ela ultrapassa as questões de gênero que nós ouvimos na atualidade, mas que ela fala sobre o relacionamento e ela quer iluminar o relacionamento entre homem e mulher. E nessa semana nós comemoramos na segunda-feira o Dia Internacional da Mulher. Você, mulher que está assistindo essa transmissão, eu desejo os parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Mas, olhando essa semana, os muitos textos que eu recebi, acredito que você também deva ter recebido muitos elogios, muitas mensagens. Eu percebi que a maior parte das mensagens do Dia da Mulher se referem a como a mulher deve ser na sociedade, qual é o nosso papel e a nossa função na sociedade, mas me chamou a atenção o fato de que poucos textos, também na Bíblia, falam sobre como os homens devem tratar as mulheres. E por que não trazer esse assunto nessa semana, em homenagem ao Dia da Mulher, um assunto tão importante, um assunto tão rico para as nossas vidas. O texto da pregação de hoje se refere ao texto de 1 Pedro 3,7. Eu convido você em casa a pegar a sua Bíblia ou ligar a sua Bíblia em seu celular para acompanhar a leitura desse texto. O texto de hoje, ele não está no lecionário, mas foi um texto o qual eu tive o privilégio de poder me aprofundar durante os estudos da faculdade. Foi o texto o qual fiz a minha exegese que nós temos que fazer lá na faculdade e eu pude então me aprofundar nesse texto e eu gostaria de hoje compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Deus falou ao meu coração e um pouquinho do que nós podemos aprender, tanto homens quanto mulheres, com um texto que é curto, mas que tem um ensinamento muito profundo. Quero ler o texto com vocês, 1 Pedro 3,7, você pode acompanhar a leitura. O texto diz o seguinte: do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Queridos e queridas, antes de nós entrarmos nesse versículo da nossa prédica, a gente precisa entender o contexto aonde esse versículo está inserido. A gente precisa entrar mais a fundo para que a gente possa entender o porquê Pedro está falando com os maridos. Nós vamos perceber que o livro de 1 Pedro, desde o capítulo 2, verso 18, até o nosso texto de hoje, ele se trata de uma série de deveres sociais aos cristãos. Ele se trata de uma carta no qual Pedro exorta os cristãos na maneira como eles devem se comportar, na maneira como eles devem agir. E ele vai trazer várias recomendações a sujeitos bem específicos. Ele começa lá em 1 Pedro 2,18 falando aos escravos. Depois nós temos também uma recomendação, uma exortação às mulheres, que vocês podem conferir antes do versículo 7. E também aos maridos, que é o caso do nosso texto de hoje. O texto se refere então a uma exortação, se refere a uma instrução, a uma carta de instrução quanto ao relacionamento matrimonial, exortando os maridos, exortando os homens
em como deve ser a sua conduta em relação às suas esposas. E os destinatários dessa carta, é bem importante que nós saibamos que eles eram cristãos recém-convertidos. Eles viviam na época do helenismo, na época onde havia muitos gregos, muitos pagãos, e eles eram recém-convertidos ao cristianismo, e eles precisavam então aprender como que eles deveriam se portar, quais eram as atitudes dos cristãos. E, portanto, Pedro, ele inclui dentro dessas atitudes também a vida matrimonial. E isso, queridos, é muito importante, pois significa que ser cristão é valorizar o relacionamento entre homem e mulher, é valorizar o relacionamento matrimonial. Então, resumidamente, nós precisamos saber que para a organização familiar daquela época em que Pedro escreve essa carta, era bem comum que a mulher ela fosse vista inferiormente diante da sociedade. Era muito comum que a mulher daquela época ela se sujeitasse incondicionalmente aos seus maridos e muitas vezes, segundo os meus estudos, as mulheres daquela época, as mulheres daquela sociedade em que Pedro escreve essa carta, elas precisavam submeter as regras de nem mesmo poder sair de casa. Na maior parte dos seus dias, essas mulheres da época do helenismo, elas não podiam sair de casa e elas precisavam prestar seus serviços domésticos e somente isso. Outra informação também que eu encontrei sobre a vida e sobre o ambiente daquela época é que nesse cenário do ambiente helenístico, o qual vieram essas pessoas que Pedro está exortando, que Pedro está dando recomendações de como eles devem se portar, é que era tolerado socialmente diante daquelas pessoas o adultério. O adultério era algo tolerável ao marido. O marido ele podia ter jovens escravas e prostitutas, mas a mulher, essa prática era totalmente inconcebível. Outra coisa que me chamou muita atenção é que era comum que os homens deixassem suas mulheres em casa e andar com essas amantes livremente na sociedade. Suas mulheres em casa e eles andavam livremente com as suas amantes em casa. E isso era uma prática bem comum e aceita naquela sociedade. E nós poderíamos nos perguntar se na sociedade hoje isso é diferente, se nós não temos o preconceito também em relação à mulher e nós apoiamos muitas atitudes masculinas defendendo que o homem é homem. E com isso, queridos, eu não estou aqui defendendo a atitude de adultério nem da mulher e nem do homem, apenas trazendo e constatando para vocês uma realidade da sociedade helenística, mas também uma realidade da nossa sociedade hoje. E se nós olharmos para o Brasil, nós vamos perceber que muitas mulheres, elas são vítimas de violência. São vítimas de violência doméstica. E quando nós falamos de violência doméstica, nós também falamos em violência emocional, falamos em violência física. O que é muito assustador nesse cenário é que o índice de feminicídio no nosso país é alto e que a agressão mais grave acontece dentro da própria casa. Essa realidade, ela nos mostra que o texto de 1 Pedro, o texto de nossa prédica, escrito há muitos anos atrás, ele não está ultrapassado, mas ele tem sim algo a falar comigo, algo a falar contigo. Esse texto ele quer nos exortar como nós cristãos devemos nos portar no nosso relacionamento conjugal, mas também no nosso noivado, no nosso namoro. Por isso, hoje eu quero aprofundar com você esse texto de 1 Pedro 3,7 através de 3 tópicos que seguem então
a estrutura desse texto. No primeiro momento, no texto de 1 Pedro, nós vamos encontrar um vocativo. O que significa isso? É para quem se destina essa exortação. A perícope anterior, o texto de 1 Pedro 3, 1 a 6, ele vai se referir, se destinar às mulheres. E ele aponta então para como as mulheres devem se relacionar e devem ser a sua conduta em relação ao casamento. E agora, o texto, o qual estamos aprofundando, ele indica então que essa exortação é aos maridos. Ele indica com quem Pedro está falando, com os homens casados de sua época. E é muito interessante, como eu já disse, porque Pedro é homem e Pedro também é casado. Nós temos informações, de que Jesus curou a sogra de Pedro. Então Pedro era um homem casado. Isso significa que quando ele fala, ele mesmo está trazendo para ele a responsabilidade de suas palavras. Queridos, isso não significa que aqueles que ainda não são casados e estão ouvindo essa mensagem, eles possam se livrar dessa exortação. Mas é um texto que nos ensina como a Bíblia e como o Senhor deseja que seja o relacionamento entre homem e mulher, no matrimônio, mas também na sociedade. E fica a dica para aqueles que ainda não namoram, para aqueles que ainda não têm um relacionamento, em como eles podem conquistar a sua jovem mulher. Depois de nós encontrarmos para quem se refere essa exortação, o texto ele vai trazer 2 verbos que são bem importantes para a gente entender a exortação de Pedro. O primeiro verbo é o verbo viver. Pedro diz o seguinte: vivei a vida comum do lar com discernimento, é o que está no literal, no grego, ou então na nossa leitura, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Nessa tradução a gente não consegue ver claramente o verbo, mas o verbo é viver. Viva a vida comum do lar com discernimento. E o termo aqui que expressa esse verbo, ele é uma ordem muito interessante, porque se a gente olhar lá no grego, o que fiz essa tarefa lá na época de faculdade, a gente percebe que essa ação do verbo é uma ação contínua. Ou seja, não é algo que eu fiz, que eu faço e acaba, mas é uma ação que perpassa a minha vida por completo. É essa a ideia do verbo viver que Pedro usa nesse texto. Ou seja, Pedro convida e exorta os homens para que vivam dessa forma em tudo o que fizerem, ao longo da sua vida matrimonial, ao longo de toda a sua vida. Mas ele também diz como eles devem viver. Com sabedoria, com discernimento, é a palavra grega. O termo grego usado para falar aqui sobre discernimento, sabedoria, é o termo que na verdade se refere a conhecimento. Viver a vida comum do lar com conhecimento, mas não é qualquer conhecimento que Pedro fala. Não é qualquer sabedoria que Pedro fala, mas sim uma sabedoria a respeito das coisas de Deus, uma sabedoria que vem do alto, que vem a partir de um relacionamento com o Senhor. E aí nós precisamos nos perguntar e lembrar o que Deus nos ensina em relação ao relacionamento com o próximo. É sobre esse conhecimento que Pedro está falando. Um conhecimento que, segundo Provérbios, sabedoria em Provérbios é esse conhecimento aqui que Pedro está falando. Um conhecimento que vem a partir do temor do Senhor, que vem a partir do relacionamento com Deus. E a Bíblia nos diz que esse relacionamento entre uns com os outros deve ser em amor. Jesus diz para amarmos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Portanto, aqui, queridos, Pedro ele exorta os maridos a tratarem as suas esposas com um conhecimento que vem das coisas de Deus e que vem a partir do Senhor, sendo bem diferente do conhecimento que o mundo nos traz. Com qual conhecimento você, marido,
você, homem, tem tratado as mulheres da sua vida? Sua esposa, sua filha, as mulheres com que você convive. Com qual ensinamento? Com qual conhecimento? A partir do que o mundo nos ensina? A partir da maneira como o mundo nos ensina a valorizar e a enxergar a mulher? Ou como Deus deseja? E aí nós entramos no reforço desse verbo de viver. Pedro, ele vai dar uma dica de como os homens devem observar e cuidar das suas mulheres. E também ele especifica como eles precisam tratá-las. O texto continua dizendo: tendo consideração com a vossa mulher como parte mais frágil. E aqui, quando eu me deparei com esse texto, eu já sabia que eu ia precisar pesquisar muito bem o que significava esse termo mais frágil. Nos dias de hoje, isso pode nos soar muito estranho dizer que a mulher é mais frágil, né? E nós podemos sim entender o que Pedro quis dizer quando ele usou essa palavra, mais frágil. Alguns homens também poderiam olhar e interpretar como assim, viu? A mulher é mais frágil. Outras mulheres poderiam se sentir ofendidas. Por isso, nós precisamos olhar para o que significa isso. E eu quero enfatizar que a ideia do texto bíblico aqui não é uma disputa de gênero, dizendo quem é mais forte ou quem é mais frágil. O que parece em primeiro momento, quando nós lemos e focamos nessa palavra. Mas não é isso que o texto quer nos trazer. O texto, ele não luta em dizer quem é mais forte, quem é mais frágil, mas ele luta a favor do matrimônio. O que Pedro utiliza aqui, o termo que Pedro usa para falar aqui da mulher, ele quer apontar para a integralidade da mulher, para a pessoalidade da mulher. Ele quer convidar os homens a enxergar as diferenças que a sua esposa tem, mas não como um ponto frágil, mas sim como algo valioso. O termo que ele usa aqui, se a gente traduzir literalmente, significa vaso. E aí a gente entende que é algo valioso. E é isso que Pedro está convidando, para ter consideração pela sua mulher, enxergá-la como algo valioso, precioso, enxergar as suas características na sua integralidade, enxergá-la como um todo, não só como um físico, mas enxergá-la nas suas necessidades emocionais, nas suas necessidades de se sentir amada, de se sentir valorizada dentro do seu próprio lar, cuidar da sua autoestima, valorizar os seus aspectos femininos e demonstrar essa valorização por meio das suas atitudes. Estar atento às necessidades espirituais dessa mulher, conduzi-la ao Senhor. E aqui, mulheres, também há uma mensagem para mim e para você. Nós não precisamos lutar para sermos iguais ou superiores, como muitos movimentos nos ensinam. Mas, acima de tudo, em Jesus, não há escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. E nós aqui podemos perceber o nosso valor diante da palavra de Deus. Nós podemos aceitar nossa condição feminina e aceitar que somos diferentes, mas é na nossa diferença que existe a complementariedade entre homem e mulher. E eu convido aos homens a pensar neste momento: você tem cuidado da sua mulher na sua integralidade? Você tem cuidado dos seus sentimentos? Você tem valorizado os seus sentimentos? Você ouve quando a mulher quer conversar? Afinal, é verdade que nós mulheres precisamos conversar, precisamos expor os nossos sentimentos. Você tem ouvidos e tem dado atenção à sua mulher? Ela precisa disso. Você tem a valorizado, você tem feito com que ela se sinta única na sua vida. Ela é única na sua vida. É isso que o texto nos convida a refletir, nos convida a essa novidade.
E depois o texto continua com o segundo verbo, convidando os homens a tratar as mulheres com dignidade. Tratai-as com dignidade. Nós poderíamos traduzir: tratai-as com honra. Prestem honra às suas mulheres. Novamente, esse verbo ele expressa uma ordem igual o outro, de caráter contínuo. Não é uma vez, mas é ao longo da minha vida, ao longo do meu relacionamento. E esse verbo também está ligado à maneira com que isso é feito, através do conhecimento cristão, do conhecimento das coisas de Deus. E aí, quando a gente olha para o termo honra, a gente percebe que naquela época, a mulher ela não recebia honra. Eu falei um pouco para vocês de como era o contexto da época, né? De como que acontecia, do quanto muitas vezes a mulher era deixada de lado, ela era desvalorizada. E aqui nesse texto, a gente consegue perceber que Pedro ele traz uma novidade social muito grande para aquela época. Diante da sociedade, as mulheres não tinham honra. As mulheres não eram dignas de honra, dignas de ser ouvidas ou de serem tratadas como únicas e especiais. Mas diante desse texto, temos uma novidade cristã, temos uma novidade do Evangelho. Esses cristãos recém-convertidos agora eram exortados a mudar a sua postura de vida também no seu casamento, também na forma de lidar com as suas mulheres, atribuindo honra. Geralmente nós atribuímos honra a pessoas com prestígio social e naquela época a mulher não tinha prestígio social. E hoje também é assim. Nós prestamos honra a pessoas influentes da sociedade, mas a conduta cristã, a fé e o conhecimento das coisas que vêm de Deus nos convidam a agirmos diferente, nos convidam a sermos diferentes já no leito matrimonial. É em casa que isso começa, tratando-as com honra. Essa é a grande novidade cristã. Os maridos devem atribuir honra às suas mulheres, mesmo que socialmente não seja assim. Mas dentro do seu lar, elas devem ser honradas, pois são co-herdeiros da graça. Aqui, esse texto traz mais uma novidade cristã. Dizer que a mulher é co-herdeira da graça de Deus significa que perante Deus, homem e mulher são vistos igualmente, sem distinção de valor, de status, de gênero. Aos olhos de Deus, homem e mulher são herdeiros da graça de Deus, o que significa que ambos não merecem, mas é Deus que lhes dá a vida eterna. Somos herdeiros, filhos e filhas amadas pelo Senhor. E essa, com certeza, além da honra, é a maior novidade cristã para os casamentos conjugais, para o relacionamento entre homem e mulher. Homens e mulheres devem viver como aqueles que são amados por Deus e, portanto, eles devem amar uns aos outros. Em Cristo, nós somos um. Em Cristo não há escravo nem livre, nem homem nem mulher. Os homens devem atribuir honra às suas mulheres em seus lares, mostrar o quão são valiosas por meio das suas atitudes. E é dessa forma que eles podem declarar o amor de Deus. E eu convido para vocês se questionarem como eu demonstro o amor de Deus por meio das minhas atitudes com a minha esposa. Eu demonstro esse amor de Deus na minha vida para ela? O que eu preciso mudar nas minhas atitudes? O que eu preciso continuar fazendo? E aí nós chegamos ao final do nosso texto. É muito interessante que tudo isso que Pedro fala, tudo isso que Pedro exorta, a maneira como Pedro ele fala com que os maridos devem se portar, a maneira como os maridos devem ter sua conduta em relação ao seu lar, tem uma finalidade. Isso é bem interessante.
E a finalidade do texto diz lá no finalzinho: para que não sejam interrompidas as suas orações. A exortação de Pedro se encerra com uma finalidade. Queridos, a maneira como se dá o relacionamento com suas mulheres reflete diretamente no relacionamento com o próprio Deus. Não é só o relacionamento conjugal que sai prejudicado quando os preceitos do Senhor não são observados, mas o relacionamento com Deus também é prejudicado e interrompido, segundo esse texto. O relacionamento com Deus deve estar em sintonia com os nossos relacionamentos, e isso vale também para nós mulheres. O relacionamento com Deus, o relacionamento que temos com Deus deve estar em sintonia com os relacionamentos que temos uns com os outros, com o modo com que maridos tratam suas esposas, para que as suas orações não deixem de ser atendidas. Isso é forte nesse texto. Por isso, queridos, esse texto hoje convida para que os homens expressem a sua fé na maneira como vivem a sua vida conjugal, na maneira como tratam as suas esposas, na maneira como se relacionam com elas. E eu pergunto, como são as minhas atitudes com a minha esposa? Elas refletem a minha fé? Mulheres, a Bíblia nos diz que somos cordeiras da graça de Deus. A Bíblia nos diz que o homem deve nos tratar com honra. E nosso relacionamento com os maridos também deve refletir esse conhecimento que vem do alto. Esse tratamento que Pedro exorta aqui não se refere à maneira como a mulher se comporta, mas sim por aquilo que ela é no Senhor. E nós mulheres também precisamos lembrar que a Bíblia diz que é melhor viver sobre o canto do telhado do que no mesmo lugar do que com uma mulher rixosa. Que nós possamos agir como mulheres sábias que também são orientadas pelo conhecimento que vem do Senhor. E esse texto de hoje, ele nos soa e nos vem como lei. E a palavra de Deus é assim, ela revela e ela mascara o nosso pecado. E talvez hoje você, homem, você, mulher, vocês, casais, tenham enxergado coisas que precisam ser mudadas na maneira como vocês se relacionam. Talvez você tenha enxergado coisas na sua vida que você precisa mudar, na forma que você trata a sua esposa, seja com suas palavras, sejam com suas ações, sejam elas conhecidas ou não. Mas hoje, além dessa lei que nos revela o nosso pecado, que aponta para tantos erros nos nossos relacionamentos uns com os outros, a palavra de Deus também é evangelho. Porque a palavra de Deus não nos deixa do jeito que nós estamos, mas é uma promessa de que Deus nos auxilia, de que Deus transforma relacionamentos, de que Deus transforma o nosso jeito de ser, e isso é reflexo no nosso jeito de agir. Por isso que Pedro precisa exortar esses cristãos a uma nova conduta, porque o Evangelho não nos deixa do jeito que estamos, o Evangelho nos transforma, e a nossa conduta é reflexo dessa transformação. E eu quero convidar você hoje para se colocar aos pés de Jesus, clamando pela transformação necessária na sua vida e no seu relacionamento. Quero terminar essa mensagem com uma pequena missão para você, homem, no dia de hoje. Eu não sei se você já deu um presente para sua esposa, eu não sei se você deu um abraço de Dia da Mulher, mas se você não fez isso, aproveite essa mensagem. E se você já fez, o Dia da Mulher é todo dia. Quero que hoje você procure demonstrar de uma maneira prática o quão valiosa é a sua mulher, o quão única e especial ela é. Procure enxergá-la na sua integralidade e perceber como ela é única. Procure conversar com ela, procure conhecer a sua esposa, se você ainda não sabe como agradá-la na sua integralidade. E eu convido também para que hoje você busque essa transformação no seu relacionamento, tanto homens quanto mulheres, que nós possamos nos sujeitar ao Senhor e a partir do relacionamento com Ele, Ele transforme de dentro para fora
e que a nossa conduta no casamento seja reflexo do nosso relacionamento com Deus. Convido você para fechar os seus olhos. Se a sua esposa estiver ao seu lado, pegue a sua mão e orem juntos comigo. Querido e amado Deus, nós te louvamos, porque a tua palavra, Senhor, ela nos revela o quão frágeis nós somos e o quão dependentes nós somos de ti. Senhor, nos perdoa os nossos relacionamentos quando muitas vezes nós não agimos conforme a tua palavra e a nossa conduta não reflete o relacionamento que deveríamos ter contigo. Talvez estamos longe e precisamos ser transformados por dentro para que o nosso relacionamento, para que o nosso agir seja transformado. Eu rogo, Senhor, para que casamentos sejam transformados, para que aonde há violência haja a cura, para onde há, Senhor, mulheres oprimidas que haja libertação, para onde exista, Senhor, tristezas, para onde exista adultério, para onde exista, Senhor, relacionamentos que estão quebrados, que Tu os regenere. Que a força do Teu Espírito Santo esteja sobre cada lar, mostrando aquilo que precisa ser mudado, mas que nós também possamos saber que Tu estás ao nosso lado e Tu queres sim transformar-nos por inteiro e que a nossa conduta seja reflexo dessa transformação. Ajuda, Senhor, aos homens dessa paróquia a serem homens de boa conduta, mas mais que isso, homens que se relacionam verdadeiramente contigo e que tratam suas esposas da maneira que o Senhor nos ensinou, amando a Deus acima de todas as coisas e as suas esposas, como a eles mesmos. Assim nós entregamos esses relacionamentos, os casamentos dessa paróquia, nas Tuas bondosas mãos. Transforme o que precisa ser transformado, mude o que precisa ser mudado e haja com a força do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Que Deus assim nos ouça, que Deus assim nos ajude, homens e mulheres, a viver em paz, a refletir nos nossos relacionamentos o amor e o conhecimento que vem de Deus, para que assim como Pedro termina o seu texto de 1 Pedro, a sua carta, para que através das nossas condutas, os gentios, venham a glorificar o nome de Deus. Amém. As ofertas do culto de hoje são destinadas para o Programa de Educação Cristã Contínua no Sino do Paranapanema. De forma mais específica, elas são destinadas para a educação cristã contínua através da música. Que Deus abençoe as dádivas e também os doadores. Gratos por este culto que nós tivemos, gratos pelo ouvir da palavra de Deus e também por termos esta comunidade para que mesmo de forma online termos ainda comunhão com nossos irmãos e irmãs, eu convido para finalizarmos este culto com uma oração. Senhor nosso Deus, agradecemos a Ti por este culto que tivemos e por esta palavra que nós ouvimos. Aos que são casados, esteja abençoando o matrimônio destas famílias, que possam amar-se mutuamente e juntos buscarem a Ti. Que seja um casamento abençoado e dia a dia fortalecido pelo buscar da Tua palavra. Senhor, esteja abençoando a família de todos que estão assistindo este culto. Esteja cuidando de todos diante deste momento difícil que nós estamos enfrentando, por conta ainda do coronavírus. Senhor, cuida daqueles que estão doentes. Cuida tanto daqueles que estão com problemas de saúde física, Senhor, também daqueles que estão com problemas de saúde emocional ou saúde espiritual, desanimados, abatidos. Como um Pai amoroso que cuida dos seus filhos e filhas, esteja Tu cuidando de cada um e cada uma de nós. E, Senhor, tudo mais que nós queremos dizer a Ti, o fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, unindo nossas vozes e orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Que o caminho seja brando a teus pés, o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre a tua face, as chuvas caiam serenas em teus campos, e até que eu de novo te veja, Deus te guarde na palma de sua mão. Abençoados por Deus e por sua palavra, vamos em paz e sirvamos ao Senhor com alegria, tendo boa conduta em nosso lar e também fora dele. Amém. Desejo a todos uma abençoada semana, um abençoado ainda resto de domingo. E encerramos com o hino Cuida bem, Senhor. Naqueles que estão à minha frente, cuida bem, Senhor. Daqueles que me seguem no caminho, cuida bem, Senhor. Daqueles que se encontram ao meu lado, cuida bem, Senhor. E caso for também do teu agrado, cuida bem.